Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, tá? Vamos dar continuidade às atividades avaliativas dessa semana, né? O trabalho avaliativo, melhor dizendo, tá certo? Hoje nós temos trabalho avaliativo de geografia, né? Do segundo bimestre. Preencha aí com a data de hoje. Vamos falar sobre modernização do campo. Primeiro eu vou ler, depois a gente faz uma rápida síntese, tá certo? Vamos lá. No passado, quando não havia ferramentas e máquinas agrícolas, a agricultura era praticada com muitas pessoas trabalhando em todas as etapas do processo de produção, desde a adubação da terra, né? Desde a adubação da terra e a plantação de sementes até a sua colheita. O tempo gasto para fazer tudo isso era muito grande. Bois e cavalos eram utilizados nos trabalhos pesados. Para melhorar a produção agrícola, a ciência colaborou juntamente com o governo e grandes empresas, investindo muito dinheiro em pesquisas científicas, melhorando a produtividade, diminuindo o tempo de cultivo e possibilitando que algumas sementes resistam mais às diferenças climáticas e às pragas. Assim, o tempo gasto nas tarefas foi reduzido e houve aumento na produção. Porém, muitos trabalhadores rurais têm sido substituídos por máquinas, o que leva ao desemprego e ao êxodo rural, né? Que é a migração do campo para a cidade. O uso do agrotóxico. Os agrotóxicos são produtos venenosos colocados nas plantas para matar algumas pragas e insetos. Porém, essa técnica apresenta grandes problemas, já que elas também fazem mal à saúde das pessoas, sejam as que estão aplicando esses produtos no campo, sejam as pessoas que irão se alimentar desses alimentos que contaminam o solo e as águas. Sabemos que a expansão da agricultura pode gerar problemas ambientais, através de queimadas, erosões, desmatamentos, poluição do solo, entre outros. No nosso país, a partir de 2019, com autorização do governo brasileiro, as leis a respeito do controle do uso de agrotóxicos nas grandes lavouras acabaram ficando mais flexíveis, né, o que permite que produtores da terra, principalmente grandes agricultores, utilizem uma quantidade cada vez maior de agrotóxicos, tornando-os prejudiciais à nossa saúde. Vamos falar então sobre o processo de modernização do campo. Foi um processo longo, né? Porque não foi do dia para a noite que começaram a chegar novas tecnologias ao campo, foi um processo. As primeiras ferramentas eram bem rústicas, a forma como o solo era preparado, né? Eram formas lentas, porque era tudo feito manualmente ou com o auxílio dos animais, né? Os animais que estavam aí sempre à frente dos trabalhos mais pesados eram feitos pelos animais, pelos bois, pelos cavalos, né? Antigamente nós tínhamos também os arados de boi, né? Depois eu vou colocar para vocês uma foto de como é um arado de boi, para vocês terem uma ideia da forma que era e hoje como está. Hoje não se ara a terra, por um exemplo, com o arado de boi, né? O arado é puxado, né, por tratores, né? E existem arados de todos os tamanhos, enormes arados pequenos, mas a maioria é sempre puxado por tratores, né? O uso de animais nas lavouras foi ficando para trás. Isso fez com que houvesse uma
uma economia de tempo, né? Porque o tempo gasto para preparar o solo até essa semente começar a crescer depois de plantada, era enorme, né? E agora o tempo, a economia de tempo, né, fez com que a expansão da agricultura, ocorresse a expansão da agricultura, com a expansão da agricultura, o aumento de produtividade, tá? Hoje em dia, para vocês terem ideia, nós temos vários métodos aí que auxiliam nessa modernização do campo. Por um exemplo, nós falamos aqui, por exemplo, do investimento em tecnologia, né? Tem as pesquisas científicas que foram feitas pelos governos e por grandes empresas produtoras, né? Por exemplo, soja, milho, né? Que produzem óleo. Porque o Brasil, pessoal, deixa eu só dar uma pincelada nisso aqui. O Brasil é um grande produtor de alimento, tá? O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, né? O Brasil exporta alimento para várias partes do mundo. Então, a produção de alimento dentro do Brasil é muito grande e essa expansão da agricultura dentro do nosso país se deu, né, justamente por essa modernização do campo, tá? Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, o campo ele pode ser pulverizado por drones, né? O campo tem aviões que vêm, pulverizam as lavouras, né? Não é nem pelo solo, é pelo ar, com aviões, e tem o auxílio até mesmo de drones, né? Eu acho que todos vocês conhecem drones, né? E tem alguns drones que já são usados, né? Já são usados para lavouras, que eles sobrevoam as lavouras, tiram foto das lavouras. É uma tecnologia imensa no campo, na área do agronegócio, tá ok? Tecnologia, né, toda essa aparelhagem chegou ao campo, né, os trabalhadores foram sendo substituídos, né, a mão de obra manual ficou em desuso, o que fez com que esses trabalhadores, em grande parte, migrassem para a cidade, deixassem o campo e fossem para a cidade à procura de emprego, de oportunidades, né? Isso se chama êxodo rural, tá? É o êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade, tá? Certo? O agrotóxico, pessoal, vamos falar sobre o uso do agrotóxico. O agrotóxico, ele é usado no Brasil, ele é muito usado no Brasil, tá? Ele tem a função de proteger a lavoura de pragas, de insetos que podem destruir a lavoura e assim diminuir a produtividade. Então, hoje em dia usa-se muito agrotóxicos nas lavouras, certo? E ele tem essa vantagem de proteger a lavoura, de manter a produtividade da lavoura, mas por um outro lado também traz malefícios, que é o quê? Que é a contaminação, né? Esses agrotóxicos pode contaminar o solo, né? Pelos seus resíduos químicos. Ele pode contaminar o solo, ele pode contaminar as águas subterrâneas, né? Ele pode contaminar os alimentos que nós consumimos, tanto os vegetais como a carne, por exemplo, porque os animais comem, né, esses vegetais, bebem a água. Então, são coisas que acontecem, que vêm junto com toda essa tecnologia, com todos os benefícios, acaba vindo alguns malefícios, que é a questão da contaminação causada pelos agrotóxicos, tá?
Mas vamos continuando. Eu vou ler aqui as questões. Número 1, no passado, como era praticada a agricultura, né? Número 2, o que era utilizado nos trabalhos mais pesados. Número 3, para melhorar a produção agrícola, a ciência, o governo e as grandes empresas fizeram o quê? Número 4, o que é êxodo rural? Número 5, o que são agrotóxicos? Número 6, o que os agrotóxicos causam na população? Número 7, quais são os problemas ambientais causados pela expansão da agricultura? Pessoal, por hoje é só. Desejo um ótimo dia para vocês. Leiam o texto novamente, devagarzinho, com calma. Assista o videozinho que eu vou colocar aqui no grupo para vocês, tá certo? Tenham um ótimo dia. Um beijo, até amanhã. Tchau.